Então, que possamos todos, nesse instante, elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogar dele que ele envie para junto de nós essas forças, essas energias do mundo maior, para que dessa maneira, cada lar que esteja conectado a partir de agora conosco, que essas energias possam aportar em cada um deles, trazendo todos os seus benefícios, os seus recursos, e nessa imensa rede que é gerada dentro desses instantes, nós possamos contribuir para que o nosso planeta, para que todas essas vivências às quais nós estamos sendo chamados possam proporcionar perdão aos nossos espíritos, às nossas consciências, um aprendizado que vai garantir um avanço dentro das nossas jornadas evolutivas. Que Jesus se coloque à frente desses momentos, que Ele possa nos inspirar, conduzir as nossas conversações, que elas estejam em coerência com o Teu Evangelho. Que assim seja. E para que nós possamos dar início a esse momento de reflexões, o capítulo aberto aqui foi o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos, e tendo começado a tomar as contas, apresentou-se-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E como não tivesse com que pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele e a sua mulher e a seus filhos, e tudo o que tinha para ficar pago da dívida. Porém, o tal servo, lançando-se-lhe aos pés, fazia-lhe esta súplica: Tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Então o senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. E tendo saído este servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, e lançando-lhe a mão à garganta, o asfixiava, dizendo-lhe: Paga-me o que deves. E o companheiro, lançando-se-lhe aos pés, rogava, dizendo: Tem paciência comigo, que eu te satisfarei tudo. Porém, ele não atendeu. Retirou-se e fez que o metessem na cadeia, até pagar a dívida. Porém, os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-no fortemente e foram dar parte ao seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então fez vir seu senhor e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei a dívida toda. Por que me vieste rogar isso? Não devias tu logo compadecer-te igualmente do teu companheiro,
assim como também eu me compadeci de ti? E cheio de cólera, mandou seu senhor que o entregassem aos algozes, até pagar toda a dívida. Assim também vos tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes, do íntimo dos vossos corações, aquilo que vos tenha feito vosso irmão. Instruções dos Espíritos, a Lei de Amor. Uma mensagem do benfeitor Fenelon, Bordeaux, 1861. O amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuis no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. Disse por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor que lhes transbordam do coração aos animais, às plantas e até mesmo aos objetos materiais. Espécies de misantropos a se lamentarem da humanidade em geral, resistem à tendência natural da alma, que busca em seu redor afeição e simpatia. Rebaixam a lei do amor à condição do instinto. Mas façam o que quiserem, não conseguirão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações no ato da criação. Esses germes se desenvolvem e crescem com a moralidade e a inteligência, embora frequentemente comprimido pelo egoísmo. É a fonte das santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duradouras, que vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Há algumas pessoas a quem repugna a prova da reencarnação, pela ideia de que outros participarão das simpatias afetivas de que são partes. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. Vosso amor se restringe a um círculo estreito de parentes ou de amigos, e todos os demais vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei do amor como Deus a quer, é necessário que chegueis a amar pouco a pouco, indistintamente a todos os vossos irmãos. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada. Deus o quer, e a lei do amor é o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que deve um dia matar o egoísmo, sob qualquer aspecto em que se apresente, pois além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? Será a família? A seita? A nação? Não, é toda a humanidade. Nos mundos superiores é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que o habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima, para sua transformação social, verá seus habitantes praticarem essa lei sublime, reflexo da própria divindade. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes, os mais viciosos, deverão reformar-se quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática deste princípio. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam, mas fazei, pelo contrário, todo o bem que puderdes. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá, mesmo de mau grado, ao verdadeiro amor. Este é um ímã a que ele não poderá resistir, e o seu contato vivifica e fecunda os germes dessa virtude, que estão latentes em vossos corações.
A terra, morada de exílio e de provas, será então purificada por esse fogo sagrado, e nela se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, a abnegação, a resignação, o sacrifício, todas essas virtudes filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João Evangelista. Sabeis que quando a doença e a velhice interrompiam o curso de suas pregações, ele repetia apenas estas doces palavras: Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Queridos irmãos, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas delas retira a alma imenso benefício. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis muito em breve a terra modificada tornar-se um novo Eliseu, em que as almas dos justos, virão gozar o merecido repouso. Eu tive o cuidado de ler a mensagem na íntegra, porque todo o Evangelho do Cristo, ele vem nos convidar a essa prática, a esse entendimento do amor. É dito popularmente que Deus é amor. E quando Jesus ele veio nos esclarecer sobre essa paternidade divina, todos nós, a partir de então, podemos nos considerar os seus filhos. E sendo o Pai, o amor em forma absoluta, logo, nós, como seus filhos, também somos a representação em essência desse amor. É nesse exato ponto que talvez nós nos assemelhamos a Deus. O amor está em nós em essência. Mas por eras e eras de equívocos, de enganos, talvez a gente não vá permitindo com que esse amor ele possa aflorar. Então Deus, na sua infinita misericórdia, esse seu infinito amor, envia para junto de nós aqueles seres que já detêm essa compreensão, para nos ensinar quais os caminhos nós podemos trilhar para bem alcançarmos um dia essa virtude. Se por ora nós não damos conta de vivenciar este amor na sua mais pura versão, que nós possamos nos orientar por tantos ensinamentos e ir alimentando essa virtude das virtudes dentro de nós, através da prática da caridade, através do exercício do perdão, da resignação. É amor todo o movimento que a gente pratica no bem, por menor que ele possa parecer, é aquilo que a gente dá conta de manifestar. Sem ele, como é dito na epístola de Paulo aos Coríntios, a gente pode ter todos os conhecimentos do mundo, a gente pode falar e compreender a língua dos anjos. Sem o amor, a gente não tem nada. O momento, ele nos convida que esse amor dentro de nós, ele possa brotar com muito mais intensidade,
Porque todos os movimentos que nós fazemos em contrapartida ao movimento que a maioria tem feito, digo maioria, daqueles que talvez ainda não detenham, sejam ignorantes dessas verdades, da posse desse amor, realiza. Todos os nossos movimentos necessitam ser contrários para que essa onda de negatividade, às vezes de pessimismo, essas ansiedades, essas depressões que às vezes se abatem sobre nós, nesses instantes, possa ser revertida em bem para si e para um bem coletivo. Que Jesus nos abençoe. Eu passo a palavra para o Evandro. Bom, cá estamos, novamente em outro cenário, Denis? Pois é. Agora sem o nosso companheiro, que hoje não pôde estar presente, para tratar dos assuntos, referentes ao que a gente estuda nos nossos domingos, e somos, de certa forma, brindados e surpreendidos, com esta mensagem maravilhosa de Fenelon, que nos remete a esta lei de amor. Particularmente, fiquei bastante surpreso porque eu havia mais cedo pensado justamente que esse poderia ser o tema da noite. E vejam só, o Evangelho é aberto justamente nesta lei do amor. É importante realmente a gente entender bem como que essa lei funciona em nossos corações, porque, via de regra, nós nos perdemos dentro destes caminhos que fazemos no nosso planeta, na nossa cidade, no nosso dia a dia. A gente esquece, podemos dizer que esquecemos dessa essência divina e muitas vezes confundimos a forma de buscar esse amor. Na nossa voracidade, como falávamos na semana passada, nosso ímpeto egoísta, nessa nossa ânsia ambiciosa, nessa nossa gula de ter cada vez mais coisas, nós nos perdemos e passamos a avançar sobre as coisas, sobre a natureza, sobre as pessoas, com ímpetos de tomar posse. Então é comum nós definirmos aquilo que temos ao alcance como nosso, ou como meu. A gente fala dos meus filhos, da minha família, e prestar atenção porque muitas vezes não é mera linguagem, força de expressão. Às vezes isso traduz, se não sempre, justamente uma característica nossa de querer tomar posse. Podemos dizer que é aquele amor possessivo de quem quer dominar, ou de quem quer, de certa forma, controlar as situações em que se encontra. E aí a mensagem nos lembra justamente do contrário. O amor é entrega. O amor é justamente uma entrega absoluta às questões que existem para que a força natural se imponha. Muitas vezes a nossa vontade egoísta ou a nossa vontade interesseira. Se nós não prestarmos atenção nisso, nós vamos continuar buscando, como dizíamos na semana passada, fora as questões que precisamos. É comum, a gente falar que precisamos aprender a amar, não é assim? A gente não fala? É preciso que a gente aprenda a amar. Mas nós vamos perceber com a mensagem, porque ela é muito clara, e agora ouvindo você relatando a mensagem de Fenelon, me chamou ainda mais a atenção, que na verdade o amor é de essência divina, e desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então, como você muito bem colocou, isso nos aproxima de Deus, nos faz
semelhante, de certa forma, a Ele, porque sabemos que somos feitos ou criados à imagem e semelhança do nosso Pai, do Criador. E essa centelha divina, ou esse fogo, né, interior que todos nós possuímos, é esse germe, esse amor puro e genuíno. Então é algo que nós já detemos, é algo que nós já temos em nós como herança. Como filhos que somos de um Pai que é amor, nós não poderíamos ser de outra natureza que não fosse de amor. Se Deus, na sua criação infinita, perfeita, cria situações perfeitas, porque senão ele não seria perfeito, e nessa sua criação está todo o germe de amor, porque ele é amor e luz, não seria concebível que qualquer uma das suas criaturas ou qualquer um dos seus filhos não tivesse essa mesma essência, sua imagem e semelhança. Nós lemos isso, entendemos isso, mas não nos atinamos para a questão do amor. Então o amor, na verdade, não é uma questão de aprendizado ou de conquista. Eu não tenho que fazer um movimento, como o do próprio conhecimento, em que nós vamos enriquecendo a nossa razão para adquirirmos sabedoria. Eu não preciso buscar aprender o amor no sentido de conquistá-lo, de me apropriar de algo, como muitas vezes eu me aproprio do conhecimento, do entendimento, porque o amor já é da minha essência, eu já o tenho nas minhas entranhas profundas. Então é mais um esforço ou um desforço de permitir que ele flua de maneira natural, que eu não atrapalhe o livre curso deste fogo sagrado, deste foco ardente, desta centelha divina. Que eu entenda que nas minhas relações eu preciso permitir que o amor flua e que não interfira nesse movimento natural, como existe na própria natureza, que é tudo amor. Aonde a natureza se relaciona de uma forma perfeita, evidentemente por ser criaturas ou criação divina, mas dentro de um ambiente, de uma corrente, de uma fluidez de amor. Então aí a gente percebe que precisamos mudar um pouco a ideia que temos de também nos querer apropriar de mais essa virtude, de querer conquistá-la, quando na verdade a gente precisa permitir que ela se manifeste. É interessante isso porque Jesus, o mestre dos mestres, na sua postura enquanto aqui esteve conosco, foi justamente este ser de luz extraordinária que permitiu que essa corrente natural do amor, ou que essa força extraordinária do amor se manifestasse de forma natural. E ele quase que se retirava, né, das situações em que buscaria a princípio o controle, deixando que as coisas corressem desta forma natural, permitindo que a fé daquele que o procurasse naturalmente recebesse, dentro de uma ressonância de amor, aquilo que necessitava. É como um fluir da água, da fonte de água pura, que através da força da gravidade, sem empecilhos e sem bloqueios, atinge as regiões mais baixas. Então essa fluidez ou essa fonte primária do amor existe em tudo, porque tudo é de Deus. E nós, quando ouvimos inclusive Jesus falar, olhai as árvores do céu e os lírios do campo, a gente não consegue entender essa capacidade que a natureza tem de autossustentar-se sem esforço, ou com muito pouco esforço. É um esforço natural, porque nós não conseguimos perceber que também estamos imersos nesse amor. Então, nós nos apartamos, e aí agora a gente fica como que fazendo uma conclusão das nossas anteriores preleções, em que discutimos inclusive questões voltadas para a humanidade,
para o vírus, né? Para os recursos de um lado, as necessidades do outro e a dificuldade que a humanidade tem de atender a todos dentro, e você lembra muito bem, dessa rede natural aonde todos somos atendidos, porque nós, na verdade, nos apartamos dessa fonte, dessa essência. Nós nos distanciamos e aí nos sentimos carentes. É como se ficássemos sedentos de amor, como aquela na parábola da que vai buscar sempre a água na fonte todos os dias, precisa renovar todos os dias, e Jesus chama atenção para a fonte profunda do amor interno, aonde nós não precisamos mais nos reabastecer, porque estamos de fato plenos, completos deste amor que é infinito e que verte a todo instante e toda hora deste Pai amoroso, deste universo que nos abraça, desta terra que nos acolhe. Ao olhar a natureza, nós percebemos que esse ambiente é um ambiente de amor. E se nós não nos sentimos amados, é porque nos apartamos de nós mesmos. Aí cabe de novo a rota do filho pródigo. Sim. Nós não fomos expulsos de lugar nenhum da casa do Pai. Nós pegamos as nossas coisas e saímos para o mundo, para o exterior, abandonando a nossa essência. E aí nos perdemos nas experiências do ego, nos perdemos nas ilusões da matéria, na ilusão do ter e do acumular, do dominar e do conquistar, ao invés do servir e do amar. E aí precisou, ou estamos ainda precisando do Evangelho, que é o caminho de volta, que é essa rota, que é esse código de conduta, que vem nos lembrar de quem somos. Nós somos filhos de Deus. Portanto, estamos na casa do Pai, somos herdeiros. Se nós nos apartamos por uma iniciativa nossa, por uma liberdade que tínhamos e temos, por o livre-arbítrio, agora é importante que nos lembremos que nós precisamos nos reintegrar. Precisamos de novo olhar para dentro e nos buscar. E é o caminho interior. É a transformação íntima. É o olhos de ver, o ouvido de ver e de perceber que tudo o que precisamos aqui está. Que somos plenos porque somos perfeitos. Imagem e semelhança do Criador. Então, se nos perdemos ontem ou hoje nos labirintos da matéria, através de uma mente egóica e egoísta, interesseira, ambiciosa, é preciso agora que nós entendamos que a mente está a serviço nosso, da nossa essência divina, e que nós devemos abandonar essas ilusões. Nós falamos sempre essa matrix, né? Devemos de fato abandonar essa caverna de Platão, para pegar aí o que conversamos nas preleções anteriores, aonde estamos iludidos, imaginando que a vida é esse jogo de sombras. Nós acorrentados, né, numa caverna escura e úmida, presos na nossa ignorância, ficamos vendo o jogo de sombras. Então é importante que a gente desmonte isso urgentemente e volte para a essência, para a luz, que é a luz do sol, né? Que é essa força maravilhosa do bem, né? Na interpretação platônica, esse sol é o bem, né? E o bem é o nosso interior, é o amor, em essência. É essa luz interior que você muito bem lembrou nas cartas de Paulo, que se não tivermos isso, nada temos. Exatamente. Eu achei interessante quando você fez alusão ao filho pródigo, né? Porque eu percebo nesse instante a gente tem tantas oportunidades de ouvir essa parábola, mas eu percebi nesse instante que por tanto amar, o Senhor permitiu que ele recolhesse tudo que ele achava que era justo e que fosse viver a vida mundana, no esbanjamento mesmo. E ele permite que ele passe por todas essas experiências, mesmo as mais dolorosas, para que ele perceba por si só que ele necessita de empreender esse retorno. Então, ali a gente pode tirar um dos ensinamentos, que amar também é dar liberdade, né? Você bem falou que ainda hoje
o nosso amor ele é muito possessivo. A gente não ama com liberdade, a gente não ama libertando. A gente faz ainda exatamente o contrário. Teimosamente a gente ainda permanece, né, em alguns estados, em algumas atitudes que, infelizmente, nos trazem consequências não muito boas. E outra questão que eu queria trazer assim para a nossa discussão é o fato de que, mesmo eu estando indiferente, porque estar é totalmente diferente de ser. Eu permaneço em determinado estado até o momento que eu queira realizar a mudança. Mas eu estando ignorante, eu estando indiferente a esse amor, não implica que esse amor, ele em alguns momentos flua, né? Porque na mensagem foi bem dito, até aquele homem mais vil tem apreço por alguma coisa, né? Para a gente tentar perceber o tanto que essa virtude, que é a virtude maior, a mãe de todas as outras, ela é tão intensa, ela é tão vigorosa, ela é poderosa, que ela se sobrepõe até ao nosso estado de ignorância e ao nosso estado de indiferença. Então, quando a gente tem a oportunidade de sempre fazer reflexões em cima de mensagens como essa, a gente vai tendo esses lampejos assim, né, de observações. E, como eu disse, a gente às vezes tem tantas oportunidades de ler essas mensagens e talvez o momento não nos permita, né, que a gente enxergue, que a gente crie esses pontos de vista. Muito interessante. E a mensagem lida agora de Fenelon também, no momento em que ouvimos, trouxe conotações diferentes. Sim. A gente fala que nós nunca somos os mesmos, estamos Sim. sempre em mudança, em melhorias. E ao abrir essas portas interiores do entendimento, a gente vai abrindo o entendimento das coisas do exterior, né? Nessa respiração tão importante na nossa vida, né? O expirar e o inspirar, não apenas dentro da concepção física, que é o ar tão necessário para a nossa existência, mas nessa transição, nessa viagem, né, de olhar o exterior, onde estamos refletidos no macrocosmos, e entender que aquilo que está refletido fora também temos dentro. Então, ao aprendermos, né, no macrocosmos, temos condição de entendermos no microcosmos, porque somos diminutos e às vezes é muito difícil nós olharmos as coisas diminutas, pequenininhas, com lupa, né, mecanismos extremamente complexos, né, numa nanotecnologia, vamos falar assim. Então, de repente, a gente projeta aquilo no macrocosmos e observa esses movimentos extraordinários que são mais fáceis de serem percebidos e mais convincentes, né? É mais convincente de certa forma. E aí, ao estarmos refletidos na criação, nós também, criação, filhos, conseguimos nos entender. Por isso que o amar ao próximo como a si mesmo. Porque ao fazer um movimento de amor ao próximo, eu acabo cada vez mais amando a mim mesmo. E ao amar-me cada vez mais, tenho condições de amar o próximo da mesma forma. Então se colocou muito bem que todos nós temos isso, né? E ao entrar em contato com qualquer ser, numa relação que muitas vezes pode ser uma relação difícil, com uma pessoa que realmente seja extremamente egoísta, interesseira, ambiciosa e às vezes até perigosa dentro de uma relação, né, de um inimigo, vamos dizer assim, né, porque é preciso amar também os inimigos. Sim. Entender que a essência deste ser, que é meu irmão, é a mesma que a minha. Então o mesmo amor que eu estou descobrindo ter e tenho condições hoje de manifestar, ele também tem e já manifesta para algumas pessoas, e haverá de manifestar com o amadurecimento espiritual
como diz a mensagem, para todas as criaturas, para todas as coisas. É o nosso caminho. Então é sempre bom contextualizar e lembrar que hoje a humanidade passa por uma transição extraordinária com a pandemia que se estabelece, justamente para entender a lei do amor. Nós poderíamos dizer que, em suma, é o aprendizado que a humanidade tem que ter. Porque se até hoje nós construímos todo esse nosso planeta com todas as relações humanas, com países, com nações, com culturas, com religiões, que em muitas situações mais nos separam do que nos aproximam, colocam cercas e muros onde não deveriam existir outras coisas que não fossem pontes de aproximação, é importante nós refletirmos que esse modelo, de certa forma, é equivocado, porque é um modelo que se distanciou da lei do amor. O ambiente terreno acaba não refletindo o que a natureza é, o que a terra é para nós, essa mãe extraordinária que nos abraça e que nos acolhe. O homem criou um ambiente artificial, onde as relações não ocorrem, via de regra, num ambiente de amor. Às vezes num ambiente de disputa, de conquista, às vezes de violência, de falsidade, de desconfiança. Quando a lei do amor pede essa naturalidade com que as pessoas deveriam viver. Então, em outros mundos mais evoluídos, diferentemente da Terra, nada há de diferente em termos de natureza. O que muda são as pessoas e as relações que elas estabelecem. Então é importante nós, no momento que passamos por essa condição de estarmos reclusos, possamos de fato, como sempre dizemos aqui, voltar para o nosso interior e reconhecer em nós esse fogo sagrado, essa chama, essa centelha, para que esse amor se estabeleça em todas as relações. E que nós construamos essa teia tão importante, que ela pode ser até uma teia de proteção, onde todos nós vamos nos sentir protegidos e acolhidos por quem quer que seja. Eu não terei mais dificuldades, porque aqueles que caminham comigo haverão de me amparar na minha necessidade. Eu posso confiar que não me faltará o pão, não me faltará o abrigo, não me faltará o ombro amigo, porque nós nos amamos. O ambiente em que estamos é um ambiente de amor. Então é sempre muito simbólica, né, as alusões das primeiras eras cristãs, quando Jesus mandava, né, os discípulos, eu pedia que eles lançassem a rede, né, essa trama maravilhosa, essa rede que se constrói de relações e que vai, de certa forma, tomando conta do ambiente e protegendo, onde ninguém é esquecido, onde não existe a marginalização ou a exclusão, onde todos são incluídos nessa lei extraordinária de pertencimento, porque somos uma só família, somos um só povo, somos um. E aí precisamos nos amar e nos proteger, porque da forma como temos vivido, gera desconfiança, gera essa insegurança, esse medo, e isso toma conta da humanidade em um momento que já teríamos que estar mais maduros para vencer a pandemia, agora no pós-pandemia, com essas relações já estabelecidas. E aí a gente percebe que de quanto tempo é isso, né? Desde a era cristã, antes da era cristã, já nos lembravam os outros profetas, há quanto tempo a humanidade vem construindo e destruindo, construindo e desconstruindo coisas, vivenciando várias culturas, nacionalidades, falando todas as línguas, inclusive as línguas dos anjos, nas tecnologias extraordinárias, na inteligência artificial. Hoje conversamos até com as coisas, né, na internet das coisas. A geladeira conversa com o celular, que conversa com o mercado, que faz a compra, que já paga no cartão, que já recebe, né? Daqui a pouco tem os drones trazendo, daqui a pouco não, já temos. E nós ainda não conseguimos estabelecer essa relação harmônica com outro semelhante. Então tudo está nos mostrando o quanto que é importante a gente criar esse ambiente de proteção, onde nos sintamos acolhidos e protegidos. Então o amor é fundamental. É a lei do amor que precisa ser estabelecida de fato e de direito no nosso planeta. Isso depende de nós. Deixar que essa essência, como nos lembra Fénelon,
transborde para o exterior sem empecilhos, sem obstáculos, sem bloqueios, sem interrupções, sem medo, porque aí nada nos segura. O que haveríamos de temer agora, se somos irmãos e nos amamos? Se nada haverá de faltar para quem quer que seja, porque nos amamos de fato. Não é assim? Não deveria ser assim? Exatamente. Às vezes essas palavras podem soar um pouco utópicas, né, Evandro? Mas a gente tem que ter muito claro nas nossas mentes que a nossa natureza é o amor. Então, como você bem colocou, não tem como ser diferente. É a gente que vai retardando, né, todo esse processo. E, como a gente tem batido muito na tecla, sofrido as consequências desse retardo. Mas a partir do momento que a gente se compenetra, que a gente consegue alcançar esse entendimento da nossa natureza divina, desse amor essencial, primordial que existe em nós, aí sim a gente vai começar a conseguir reverter todo esse quadro. E se a gente tivesse um pouco mais de foco, um pouco mais de atenção, a gente já teria a percepção que esse quadro, já há muito tempo, ele está sendo modificado. São os nossos focos, as nossas atenções que estão dirigidas ainda para as sombras da humanidade. Que nós possamos desviar, então, os nossos olhares para esse amor manifestado de tantas maneiras. Hoje, a gente tem tantos exemplos, né, para elencar. Eu acho tão interessante ver o movimento de tantas pessoas que, com a sua habilidade de corte e costura, têm produzido máscaras para aquelas pessoas que não têm condições de adquiri-las, ou mesmo para que elas possam ser doadas para aqueles trabalhadores que estão ali na linha de frente, porque a gente sabe que existe a necessidade de haver uma asepsia com essas máscaras, então é necessário haver essa troca. Então isso é manifestação de amor. Mesmo algumas políticas públicas que olham para aqueles nossos irmãos que estão em situação de rua, que dão todo o amparo, todo o suporte, por mais que alguns sejam resistentes fazer uso, né, de todos esses recursos, mas existe já um olhar direcionado. Então, a pergunta que tem que ficar para nós é: como é que eu vou sair dessa pandemia? Como você bem citou, como é que vai ser o pós-pandemia para mim? Será que eu realmente empreendi esse esforço de realizar esse caminho inverso? E começar a reverter esse estado em que eu permaneci até ontem e que o hoje exige que ele seja modificado? Acho que é uma reflexão importante da gente fazer. E tendo a base evangélica, buscando seguir esses caminhos que Jesus e tantos outros nos deixaram, essas reflexões elas se tornam mais efetivas, um pouco mais fáceis, porque a gente tem uma base, a gente tem onde se basear, né? A gente não faz nada assim a esmo. Então eu acho muito interessante que a gente sempre busque, que seja a partir de agora, para aqueles que ainda não se detiveram fazendo essa reflexão, e mesmo para aqueles que já estejam fazendo essa reflexão, que façam esse aprimoramento, esse aprofundamento legítimo, né? Para saber o que é que toda essa situação está me proporcionando para que eu possa vivenciar esse amor em essência, ou para que eu possa realmente sair um pouco melhor de tudo isso. Acho que isso é muito importante. Até porque nós temos comentado muito sobre isso, para que esse esforço e esse sacrifício que todos estamos sendo compulsoriamente exigidos, né,
dentro dessas quarentenas, desses isolamentos, dessas restrições, para que valha a pena. Sim. Né? Que não seja um movimento que no fundo não seja perdido. Então, para que não percamos, é fundamental que reflitamos sobre essas essências que precisam ser resgatadas. Porque essa essência é nossa, é humana. O ser humano, em essência, é assim. E me chama bastante atenção que dentro da mesma mensagem da parábola existe aquela que você leu também, em que o Senhor perdoa, né, o servo infiel, o mau, e ele na sequência não faz ou não age da mesma forma com o seu semelhante. Mostrando que dentro da lei do amor há que se ter essa naturalidade em reproduzir lá fora com o irmão aquilo que estamos recebendo aqui. E aí a única desculpa para que não façamos isso é a nossa distorção, a nossa ignorância em imaginar que podemos nos apropriar das situações ou de contrariar uma lei. Uma vez que aqui eu percebi, não façais aos outros aquilo que não quereis que vos façam. Então o que eu mais quis naquele momento? O perdão do Senhor, da minha dívida, que era muito maior que aquela outra. Então o que eu mais queria era o perdão. Então, se eu recebi aquilo que eu queria, que eu possa fazer aos outros da mesma forma. É a lei áurea, porque aí gera uma contradição. Essa é a quebra da natureza e o afastamento do ser. Porque aí eu já não ajo de forma natural, concedendo ao outro da mesma proporção em que fui beneficiado. E aí é porque há um interesse, porque há uma ignorância, porque há uma ambição ou uma necessidade de controle que são distorções da minha essência. E muitas vezes isso pode acontecer por medo, por insegurança, de eu não ter mais as coisas ou de eu perder o controle. Então é bastante interessante essa questão, porque a gente não tem que ter esse controle. Já está controlado. Quem está no comando é o Pai, é a casa dele. Então nós estamos bem, vamos dizer assim, pretensiosos, petulantes, a ponto de imaginar que nós precisamos controlar as coisas, porque elas estão se descontrolando. Está descontrolando porque nós é que infligimos um controle antinatural. É como fazer as barragens. E estamos aí, infelizmente, né, no nosso estado aqui já foram algumas as barragens humanas construídas de forma antinatural que estouraram. Então nós não podemos represar a natureza, o fluxo natural, por muito tempo. E esse amor contido, ele vai desembocar na nossa vida, na nossa história de espíritos, de uma forma antinatural, causando doenças, causando sofrimentos, angústias, inseguranças, medo, por não deixarmos que esse amor se estabeleça de uma forma natural. E de querer ter esse controle, né, de manipular muitas vezes as questões em benefício próprio, no interesse pessoal e no egoísmo, que evidentemente já sabemos nós, são o contrário da lei de amor. Então é muito importante que a gente estabeleça esse raciocínio e esse entendimento na nossa vida, para que a gente não perca essa oportunidade bendita que estamos tendo de poder ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, de enxergar essas situações, para que produzamos daqui para frente relações estabelecidas na lei do amor. Não será fácil, sabemos nós, porque não damos salto, não conseguimos fazer essas evoluções de forma tão rápida, porque os hábitos precisam ser adquiridos, as relações têm que ser estabelecidas e dependemos, quer queiramos ou não, um dos outros. Há aqueles que são mais preguiçosos, aqueles que são mais resistentes, aqueles que não querem. Então nós teremos, todos nós, e aí quando é nós, somos nós mesmos, independentemente de quem quer que seja, nas suas crenças, nas suas religiões, nas suas culturas, nos seus estados, nas suas casas, que temos que nos unir para restabelecer essa ordem natural, harmônica e amorosa.
E se nós repararmos, isso já teve e ainda tem exemplos, como você muito bem disse, hoje. Nós temos exemplos de pessoas que fazem isso. E lá atrás, nos movimentos dos primeiros cristãos, nós vimos isso. Os cristãos se acolhiam. A literatura mostra isso em diversas obras, das histórias em que os cristãos se acolhiam. Bastava fazer lá o sinal da cruz, pelo qual eles se identificavam, que eles eram acolhidos. Quanto uns foram os peregrinos, aqueles que andavam nas caravanas, ou que iam pregar nas suas comunidades, que chegando em esta ou naquela residência, naquela casa, eram acolhidos, né? Alimentados, amados, não se perguntava quem era, quem deixou de ser. Nós tínhamos essa santa e bendita aliança, onde os primeiros cristãos estabeleceram relações de amor. Eles se protegiam, eles se amavam, eles eram felizes. Então é possível. E aí o Fernando nos lembra de Francisco de Assis e João Evangelista, nas suas falas finais, né, do Meus filhinhos, amai-vos, justamente por ser a maior e o maior mandamento da lei que devemos obedecer. E o nosso querido Chico, né, o Chico sempre comentava isso. Ele dizia que se ele tivesse um poder público ou político, ele colocaria uma placa em cada esquina e em cada rua, né, do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, ou do amar ao próximo como a si mesmo. Então, para lançar o desafio, acho que é importante, né, nesse nosso domingo aí, nós ainda temos minutos, o Denis, nós só não estou encerrando não, né? Mas ainda temos minutos, mas que a gente possa deixar isso como um compromisso de fato, né, do nosso grupo, daqueles que nos ouvem ou que nos assistam, para que a gente possa estabelecer um compromisso, um dever de casa, né? Nós já tivemos tantos, e de agora efetivamente sairmos daqui, hoje nessa nossa gravação de quinta e no domingo, nos recolhemos nos nossos lares, nas nossas casas, né? De já providenciarmos o próximo evangelho no lar, né? Que se for na segunda, na terça, no dia que nós tivermos, para estabelecer a leitura desta lei do amor e de nós começarmos a falar do amor, a inundar mesmo, né, as nossas redes sociais, de colocar mensagens que edifiquem ou que falem deste amor, né? Traduzido e manifestado das mais diversas formas, que seja na fraternidade, na solidariedade, da feitura de uma máscara, de uma cesta básica que é distribuída, né? De um esforço, né, dos nossos profissionais da saúde, daqueles que estão nas áreas públicas também procurando com todas as forças, bem intencionados que são, sim, em providenciar a melhora para as pessoas mais vulneráveis, mas que a gente entenda que é um movimento que deve abranger não só o campo da solidariedade e do voluntariado, mas o campo da economia, sim, o campo do comércio, do serviço, onde nós vamos de fato nos relacionar com os nossos clientes, com os nossos colaboradores, com aqueles que estão conosco na nossa caminhada, além do nosso círculo familiar mais restrito, com o mesmo amor e com a mesma abrangência daqueles que nós dizemos que são os nossos, né? Então é importante a gente sair com esse compromisso, sempre lembrado que nunca deveria ser esquecido, de estabelecer as nossas relações fundamentadas nesse amor universal. Sim. Tendo o amor como a síntese de todas as leis, né? Eu acho que o nosso papel é realmente esse, de buscar com afinco, com as forças que cada um detém, esse entendimento, essa busca dessa prática de amor pelo nosso semelhante, que é necessário e, como você bem colocou, acontece de maneira natural. Não vou dizer que às vezes demanda tempo, porque o tempo exige que todas as nossas
atitudes, todos os nossos movimentos sejam mais urgentes, porque ele está correndo, os ensinamentos aí estão sendo dispensados. Mais uma vez voltamos a repetir, é só ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então vamos expressar mais amor. E eu estava me lembrando de um trechinho de uma música que é interpretada pelos Titãs. Não vamos perder mais tempo, né? Porque quando a nossa hora soar, a gente não chegar de lá e repetir o versinho dessa canção que diz o seguinte: eu devia ter amado mais. Então vamos buscar essa compreensão de que nós devemos amar a partir de agora, a partir desse exercício proposto de dentro dos nossos evangelhos, nos lares, a gente se aprofundar nesse conhecimento, nesse entendimento do que seja essa lei de amor. Vamos começar a nos amar. Que a gente sempre tendo a oportunidade de falar, a gente também repete isso. Esse movimento ele começa com a gente, mas naturalmente ele se transforma num movimento coletivo. Porque ele é uma virtude tão sublime que a gente vai ter a vontade que os outros também experimentem toda essa satisfação que a gente, porventura, alcança o entendimento dessa lei de amor. Muito bem. Que sejamos, então, envolvidos, né, desse amor, desse Pai que nos ama, dessa terra bendita que nos acolhe, que a gente possa despertar, acordar para essa realidade ou até mais fortemente, né, para esta verdade, que é a nossa verdade, a nossa essência. Então, se somos em essência esse amor, essa é a nossa verdade, nós precisamos conhecê-la. Conhecereis a verdade, né? E ela vos libertará. Então, essa verdade interior, ela precisa ser reconhecida. Eu preciso olhar para ela e entender que isso é o verdadeiro e que esse amor deve inundar a minha vida de uma forma ou de outra. Para que entendamos que as nossas relações, elas não estão dissociadas desse amor. Que o amor não é um sentimento apartado, que não cabe numa relação comercial ou em qualquer relação. Pelo contrário, é justamente aí que ele deveria caber com mais ênfase, né? Inundando de recursos essa humanidade que ainda é, de certa forma, tão carente. Então, se ainda hoje, infelizmente, temos fome no mundo, a gente entende que, no fundo, o reflexo da fome material, este efeito, esse reflexo, ele tem uma causa, que em essência é fome de amor. Por termos nos distanciados da fonte, ficamos sem o alimento. E aí vamos procurando nos alimentar dos restos, dos porcos. Vamos catando as migalhas por onde encontramos, famintos que somos. E nos esquecemos que estamos junto da fonte. Basta que nos interiorizemos e entremos em essência na fonte pura do amor, para não termos mais não só a fome, mas também nenhum tipo de medo ou insegurança. Que possamos fazer isso. Com certeza. Muito bem, e assim seja. E assim seja.